Lucas, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado por este dia, por ter preparado esse ambiente para nós estarmos aqui, em família, reunidos, para trazer à tona, para trazer à memória quem de fato é importante em nossas vidas: Jesus, o autor e consumador de nossa fé, Jesus, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Por ti, através de ti, por meio de ti, nós vivemos, existimos. Tudo o que temos, Pai, só existe por causa do Senhor. A tua palavra é que nos sustenta de pé, porque ela é uma rocha. Tu és a rocha, onde nós nos sentimos seguros, onde nós nos sentimos abraçados pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tua graça. Então nesta manhã nós te pedimos que o autor da palavra se faça presente sobre nossas vidas, não apenas nos dando conhecimento dos fatos, mas trazendo sobre nós o refrigério da tua presença, tocando em cada um de nós aqui com o teu poder e gerando em nós a vida de Deus. Que sejamos, Pai, no nome de Jesus, transformados, possamos ser consolados, meu Deus, e possamos viver o melhor do Senhor sobre nossas vidas nesse tempo. Por isso, Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Irmãos,
O Evangelho de Lucas narra uma linda passagem e traz para nós não apenas o aspecto bíblico, mas traz também um pano de fundo histórico. O que estava acontecendo na humanidade naquele tempo? Esse provavelmente era o ano 5, 6 antes de Cristo. Augusto César era o grande imperador romano, o primeiro. E ali então ele estava dominando todo o mundo civilizado. Todo o mundo que era conhecido naquela época era dominado por este grande imperador, este grande homem que dominou na história antiga. Havia um contexto mundial, havia um contexto social, havia um contexto político. E dentro dessa realidade, o evangelista Lucas narra os acontecimentos da vinda do Filho de Deus. Eu não sei se você se dá conta disso, mas Jesus, ele não é apenas uma criação histórica, um fato isolado da história, no que diz respeito à fé, não é apenas uma teoria, mas Jesus é um fato que aconteceu e que está vivo, não apenas nas páginas da Bíblia, mas eu e você agora entendemos a humanidade, a história humana como antes de Cristo e depois de Cristo. Significa que o seu Senhor não apenas faz sentido para a sua fé, mas Jesus Cristo de Nazaré faz sentido em todos os aspectos da vida humana. Se nós tirarmos Jesus da história humana, a história humana fica incompleta, a história da humanidade fica incompleta, porque a história da humanidade passa pela pessoa de Jesus, amém, irmãos? Então o Jesus a quem você serve não é apenas uma teoria, não é apenas mais uma fábula, não é apenas mais um conto como o Chapeuzinho Vermelho e outras do tipo Rapunzel, não. Jesus Cristo é um fato que está presente sobre nossas vidas. E aqui o texto diz, ele começa dizendo que o imperador havia decretado algo. O que é que ele decretou? Que os povos a quem ele governava precisavam fazer um recenseamento, um alistamento. E é interessante que José e Maria, duas pessoas simples da região da Galileia, cidadezinha chamada Nazaré, eles são convocados, e provavelmente essa convocação, irmãos, os judeus, eles não tinham a obrigação de se alistar no exército romano, mas todo judeu tinha a obrigação de pagar impostos. Então provavelmente esse alistamento era para que o império soubesse quantas famílias, quantas pessoas, e assim o imposto seria cobrado, o nome estava lá escrito, e todo mundo tinha que pagar o seu imposto. Só que dentro dessa realidade histórica, política, há um contexto espiritual acontecendo. A mesma jovem Maria, que agora é casada com José, havia há tempos atrás recebido uma palavra de Deus, do qual ela estaria grávida, e o fruto seria o Filho de Deus que viria para salvar toda a humanidade. Só que José e Maria, irmãos, não têm a compreensão total dos fatos. José e Maria não têm a noção clara dos fatos. Eles estão vivendo a vida cotidiana. É como você, meu irmão, minha irmã, como os irmãos aqui que acabaram de apresentar as pequenas ao Senhor, uma vida normal, cotidiana. E de repente eles começam a empreender uma caminhada de mais de 100 quilômetros de Nazaré até Belém. E o fato é, eu não sei quanto tempo eles demoraram, do que eles foram, se foram a pé, se foram de jumento. O fato é que quando chegaram em Belém, uma cidade pequena, imagina, estava lotada de gente, pessoas ali de todas as partes de Israel foram para lá para se alistar. E o fato é que chegou exatamente o tempo da criança nascer. O menino nasceu no tempo em que eles estavam justamente em Belém, fora de casa, com todas as estruturas. Agora eu fico imaginando, irmãos, a cena que me vem à cabeça. Maria então, nessa caminhada, ela estava perto de dar à luz. Aí as mulheres aqui são testemunhas do que é uma gravidez nos seus últimos momentos. Agora imagina uma viagem, não é de carro,
com ar-condicionado, um conversível, você pode esticar. Não, é a pé ou de jumento, possivelmente. Imagina essa caminhada, imagina esse trajeto com a mãe prestes a dar à luz. As irmãs entendem o que eu estou falando. Maria estava nesse contexto, mas era obrigado, tinha que ir. Era a ordem do imperador, era decreto do imperador. Agora, algo me chama a atenção aqui, queridos, é que enquanto César, o grande imperador, estava decretando algo, ainda que José, Maria, não tivesse conhecimento dos fatos, clareza dos fatos, antes que César decretasse alguma coisa, Deus, na história, já havia usado profetas, homens de Deus, para profetizar acerca do nascimento do Filho de Deus. E quando você olha para os profetas, a Bíblia diz que o menino deveria nascer em Belém. Eu não sei se você compreende o fato de que o decreto de César só era decreto porque antes que César decretasse qualquer coisa, Deus já havia decretado onde o filho deveria nascer. Isso significa para mim e para você algo muito importante. José, ainda que com a mãe, com a esposa, prestes a dar à luz, ele é impelido, levado a uma cidade que não fazia sentido para ele. Só que a cidade que não fazia sentido para José, fazia sentido para Deus. Ah, querido, não sei se isso faz, você tem noção do que é isso. Existem alguns decretos políticos, geopolíticos, existem decretos de tudo quanto é tipo, existem imperadores desse tempo moderno, existe gente decretando coisas sobre a sua vida, e às vezes, automaticamente, às vezes, só no botão automático, você está fazendo coisas que a vida está impondo para você. Mas eu quero que você tenha consciência nesta manhã, que ainda que o mundo pareça estar fora do seu controle, que as coisas estão acontecendo na sua vida, que você é empurrado para situações, para lugares que você não deseja, ainda que tudo isso aconteça, existe um Deus nos céus, que ainda domina sobre tudo, sobre todos, que está no controle ainda de todas as coisas. O Deus que decretou estava presente na vida de José e de Maria. Imagina, vou ter que levar minha esposa quilômetros de distância. Mas não é somente para agradar o imperador romano. O que está se cumprindo aqui é a palavra de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você vai estar em circunstâncias, em situações desafiadoras, desconfortáveis. Mas entenda que a mão de Deus está com você. Entenda que a graça, a presença do Senhor está te acompanhando. O menino nasce. E aí, a criança nasce, irmãos, e dentro desse contexto da criança nascendo, a Bíblia fala que era um menino, o primogênito, o primeiro filho. No pasto, no campo, nós temos pastores de ovelhas, homens que estão ali cuidando dos seus rebanhos. E aí, queridos, lá no pasto, cuidando das ovelhas, o anjo do Senhor aparece para eles. O anjo do Senhor se manifesta para algumas pessoas que parece que não tem conexão nenhuma com esse casal que está terminando de ter um filho. Só que o anjo aparece e fala assim para eles: ó, eu vim aqui e vocês não precisam ter medo, porque eu trago para vocês uma boa nova de grande alegria. E não só alegria para vocês, mas para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. É mais uma criança nascendo, é mais um parto acontecendo, dentro de uma circunstância talvez muito imprópria, mas lá no campo está acontecendo algo sobrenatural, uma aparição angelical. Anjos estão aparecendo e anunciando a vinda de mais uma criança à terra, a vinda de mais um filho. Não, está anunciando que o Cristo, o Senhor, o Salvador está nascendo. Você pode aplaudir ao Senhor?
Então, ainda que seja uma ação totalmente comum na vida da sociedade judaica, para Deus é um dia especial. E o anjo dá um sinal para os pastores. Vocês vão lá e vocês vão encontrar uma criança envolta em lençóis numa manjedoura. E aí, quando o anjo termina de desaparecer da presença deles, eles correm para Belém. É interessante que o ofício deles era guardar as ovelhas, mas eles vão para Belém, eles deixam o ofício de lado e vão ver aquilo que Deus havia mostrado para eles. Isso aqui é lindo, irmãos, porque ainda que contra a intuição, o trabalho, o ofício, eles vão ver aquilo que está acontecendo. Algo me chama a atenção aqui, porque nós também somos curiosos, não é verdade? Muita gente guarda uma fofoquinha. Os anjos deram a notícia, e os pastores ficaram curiosos. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, deixa eu ver esta realidade. E eles correm para Belém, e quando chegam lá, irmãos, os fatos são do jeitinho que eles haviam ouvido. Do jeitinho, da mesma maneira, da mesma forma. A revelação no campo agora está com o fato. Tem uma criança envolta em lençóis, tem uma criança numa manjedoura. E aí imagina a mente desses pastores. Aquilo que eu vi não foi coisa da minha cabeça. Aquilo que eu vi não foi uma assombração. Aquilo que eu vi foi Deus revelando-se a mim. E sabe o que acontece aqui, irmãos? A Bíblia diz que eles ficam tão cheios de alegria, que eles começam a dizer e a falar com todo mundo o que eles acabaram de presenciar. E talvez você pergunte, pastor, por que Deus foi revelar-se apenas para pastores? Aí eu estava meditando nisso e lembrando de um dos salmos que nós mais conhecemos, o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. É legal porque nós vemos a Bíblia inteira, às vezes fazendo algumas comparações com o pastor, o bom pastor. E agora Deus está se revelando para os pastores, gente simples, talvez um dos trabalhos mais simples do cotidiano judeu, mas está lá Deus aparecendo, se identificando, mostrando, revelando o seu plano eterno para aquelas pessoas simples. E aí, Jesus, em João 10 vai dizer assim, João 10 vai dizer: eu sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Aquele que foi revelado a pastores, agora diz: eu sou o bom pastor. Porque o Jesus que nós vemos aqui relatado é uma criança indefesa, capaz de se proteger, mas o propósito pelo qual ele veio, a missão que ele veio exercer nessa terra, nenhum de nós aqui seria capaz, nem com o dedo mínimo, conseguir fazer nada parecido com a obra que Cristo fez. Então nessa manhã, queridos, eu quero meditar com vocês, não apenas sobre o nascimento, mas sobre a obra que Cristo fez sobre nossas vidas. Ele veio, e a Bíblia diz que ele veio para trazer algo que homem algum poderia trazer. E eu quero refletir com você sobre o aspecto de quem Cristo é. Jesus é o Filho de Deus, que veio trazer luz ao mundo. O profeta vai dizer a um povo que habitava em densas trevas, na região da sombra e morte, viu uma grande luz. Jesus veio trazer luz. Jesus nasceu para que as trevas fossem dissipadas. Colossenses vai dizer que ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Agora a vida não é mais de trevas, a vida não é de escuridão, agora a luz brilha. Por quê? Porque Jesus veio a este mundo. Até ele, as pessoas estavam, irmãos, totalmente em trevas, sem esperança, sem vida, não havia nenhuma
nenhuma expectativa de melhora, não havia nenhuma expectativa de vida boa. Imagina aí, querido, um escravo que nasce, cresce e morre como escravo. Era assim a vida das pessoas. Mas quando a Bíblia relata que Cristo nasce, a esperança volta. Quando a Bíblia diz que Cristo nasce, a luz brilha. E deixa eu te falar uma coisa, a luz não brilhou apenas há 2000 anos atrás, ela continua brilhando sobre nós. É por isso que depois de 2000 anos, deixa eu te falar, nós estamos em um ambiente cercado de pessoas, irmãos e irmãs, louvando a Deus. E nós só estamos aqui louvando a Deus porque um dia a luz brilhou para nós, e aquilo que estava escuro em nossas vidas, Ele trouxe luz, Ele clareou, Ele trouxe vida, Ele trouxe esperança. Então agora você já não é mais escravo, você já não está mais preso a uma vida que você não tem controle. A Bíblia diz que Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história. E agora, o que a palavra do Senhor nos diz é que, agindo Deus, quem impedirá? E Ele tem agido sobre nós, nos guiado pelo seu caminho. Agora não há dúvida, não há incerteza. Você se dobrava diante de várias coisas, buscando encontrar um propósito para a sua vida, mas agora você se curva apenas diante daquele que é digno de louvor, honra e glória. A sua vida ficou mais leve, irmão. Por quê? Porque Jesus veio, e diz a Bíblia que Ele inaugurou um novo e vivo caminho. Agora você não precisa do sacerdote, você não precisa do pastor, você não precisa dos... Não. Você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Isso é tão maravilhoso. Por quê? Porque Cristo traz esperança, irmãos. E aí, se nós fôssemos refletir, quem éramos nós antes dele brilhar? Quem éramos nós? Qual era a expectativa de vida? Talvez alguns já teriam morrido, talvez outros já teriam aniquilado a família, talvez outros estariam em cima de uma cama, talvez outros estavam totalmente arruinados. Só que quando Cristo brilhou, uma luzinha acendeu e houve esperança para você. O grande privilégio de sermos cristãos é de ter, essa expectativa de vida. É de olhar para a sua vida e não botar um ponto final. É de olhar para as pessoas que estão à sua volta, e aí a gente não precisa ir lá e botar um ponto final. Fulano nasceu assim e vai morrer assim. Não precisa, porque Jesus pode transformar toda e qualquer circunstância. Irmãos, e é dentro dessa perspectiva que Jesus nasce em nós. É dentro dessa lógica que Jesus faz sentido para nós. Mas Jesus não veio apenas ser a luz do mundo. A Bíblia diz também que Ele veio e manifestou compaixão. Você vai ver várias passagens, as pessoas dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, tenha misericórdia. Jesus. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que quando Jesus chegava e via as multidões, Ele se compadecia delas. A missão de Jesus foi uma missão de compaixão. Tudo o que Ele fez foi com uma atitude misericordiosa, revelando o caráter de Deus. Deus revelou o seu caráter aos homens, dando Jesus como servo que tem compaixão. Você sabe disso. Você sabe que só Ele, para compreender as lutas, as dificuldades. Porque se fosse eu, Samuel, olhando para a sua luta, para a sua dificuldade, eu falaria: isso é frescura sua. Eu falaria: ixi, que isso? Isso não é luta coisa nenhuma. Mas você sabe o quão grande é as lutas que você passa, e você sabe que só Ele te entende. A sua esposa te olha e te julga, seu esposo te olha e te julga, seus pais não te compreendem, mas Ele te compreende. Que isso? Compaixão. Talvez se fosse outro, te destruiria, mas Ele te estende a mão.
Sabe, queridos, Jesus, Ele veio ao mundo e manifesta-se com misericórdia. Jesus vem ao mundo e dá a possibilidade do cego voltar a ver, do paralítico voltar a andar. Só que não para por aí. Jesus veio ao mundo também e dá a oportunidade da prostituta ser uma verdadeira adoradora. Jesus veio ao mundo e é o homem que nega Ele 3 vezes, Ele ainda o traz para perto e ainda demonstra amor, afinidade. Porque ainda que um dia haverá um julgamento para todos nós, Ele veio com compaixão, ainda que Ele saiba que o futuro está diante de nós e haverá um julgamento para cada alma vivente, para cada ser humano na face da terra, Ele manifesta misericórdia e estende a mão. Sabe, irmãos, se nós não entendermos isso, nós viveremos sempre encurralados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa fé não pode ser transformada em uma religião, não pode ser transformada em uma prisão. Jesus veio e te libertou, Jesus veio e te deu vida. Então, por favor, não pegue a liberdade que você tem e transforme ela em uma prisão. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Deixa eu te falar uma coisa: a misericórdia dele que te alcança, te livra. Só que às vezes nós estamos tão alucinados, tão fascinados com a escravidão que nós vivíamos. É como o povo de Israel, quando sai do Egito e está no deserto, e de repente a gente começa a reclamar pelas cebolas, pelos pepinos, por tudo aquilo que a gente tinha no Egito. Ainda que o Egito fosse muito ruim, nós éramos escravos, mas mesmo assim a gente tem desejo de voltar para lá. Por quê? Porque lá havia uma sensação de segurança. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: Jesus te libertou de toda a religiosidade, Jesus te libertou de toda a vida pregressa. Agora você tem uma nova vida. Então, por favor, não se prenda mais naquela vida escrava, não se coloque naquela situação de escravo. Ah, pastor, não, mas eu não faço isso. Por que às vezes então você se lembra dos pepinos, você se lembra das cebolas e dá vontade de voltar? Por que às vezes, e aí eu vou traduzir, por que às vezes dá vontade de voltar aquele happy hourzinho com a galera, aquela namoradinha fora do casamento, aqueles pensamentos que não condiz com a sua fé? Jesus veio para nos libertar. Jesus veio com compaixão e entregou uma novidade de vida. Por favor, o apóstolo Paulo diz que toda vez que nós erramos o alvo novamente, que nós falhamos novamente, nós estamos crucificando Cristo novamente, condenando Cristo novamente. Deixa eu te falar uma coisa: Ele te libertou com compaixão e graça. Então, por favor, abrace essa nova realidade de vida. A misericórdia te alcançou. Então, por favor, não olhe para trás com saudade, porque ela é muito pior. Não olhe para trás querendo voltar, deteste. Não olhe. Ah, pastor, mas é fraqueza, não tem problema. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, eu sigo para frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, é maravilhoso olhar e ver o que está diante de nós. É maravilhoso olhar o que nos espera. E Jesus nasceu para que a gente olhasse para frente. Jesus nasceu para que a misericórdia faça sentido em nossas vidas. E por fim, Jesus nasceu para ser o Salvador. A obra mais linda que Jesus fez, queridos, Ele curou pessoas, Ele trouxe esperança, Ele trouxe vida, mas a obra mais linda que Jesus fez foi redimir pessoas. Redenção, salvação. Exemplo: você pode pegar um criminoso
e colocá-lo em uma cadeia, em uma penitenciária de segurança máxima, e condená-lo a viver ali o resto da vida, prisão perpétua, ainda que aquele criminoso viva o resto da sua vida preso atrás das grades. Nenhum sistema penitenciário, nenhum sistema de justiça é capaz de tirar daquele indivíduo a culpa. Aquele indivíduo vai pagar pelo seu erro, vai pagar o preço, mas jamais ele será aliviado da sua culpa. Porque a culpa não é tirada de nós com um castigo maior. A culpa não é tirada de nós com uma prisão, mas apenas com alguém maior do que nós, sofrendo em nosso lugar, podendo nos resgatar da nossa culpa, nos redimir da nossa falha. Apenas assim há alívio dos nossos fardos pecaminosos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maior missão de Jesus foi te redimir dos seus pecados, foi me redimir. Sabe, querido, o diabo, a Bíblia diz que ele é o acusador. Ele acusa. Acusa o quê? Suas falhas, seus erros. Por que você volta ao erro? Porque você se sente acusado, acuado. E você se sente muito mais confortável em viver uma vida de erro, em viver uma vida de pecado, ainda que você saiba que é errado, mas você prefere ficar nesse ambiente. Por quê? Porque você tem vergonha de achar que você não vai conseguir novamente olhar para Deus. É isso que a gente faz. A gente quer se esconder. Pedro, quando negou Jesus, ele foge. Judas, quando negou Jesus, ele foge. Davi, quando peca e adultera, ele foge, ele se esconde, ele quer se esconder. E é assim todos nós. O pecado traz uma culpa sobre nós que a gente, pela disciplina, não consegue lidar. E é essa a escravidão, e é essa a escuridão que o império das trevas colocava sobre nós. Por que ainda existem milhares e milhares de pessoas nas trevas? Quais trevas são essas, pastor? As trevas do pecado, a realidade do pecado. Querido, eu preciso falar isso com você nessa manhã de Natal. Eu preciso trazer à tona isso sobre a sua vida. As grandes trevas, a grande opressão sobre a vida humana chama-se pecado, chama-se falta do perdão de Deus. E Jesus nasce dentro desse contexto bonitinho, arrumadinho, com esta missão: morrer da maneira pior possível, calado, sem falar nada, para que, uma vez vivo, pudesse dar a você a oportunidade de também ser aliviado dos seus fardos. A Bíblia diz a respeito dele, que mesmo sendo rico, ele se fez pobre para que você fosse abençoado. Mesmo se tornando maldito, ele toma essa posição para que você fosse abençoado. Ele toma o seu lugar, ele toma a sua vida, a vida que era para você viver, ele toma e coloca sobre si. Isaías vai dizer que pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Nós fomos sarados porque ele sofreu. Nós temos esperança porque ele pegou o futuro dele e condicionou o futuro dele eterno a dizer assim: eu vou sofrer por ele, para que ele tenha um futuro de paz. Jesus, ele nasce, queridos, sabendo todos os passos da vida, e mesmo assim não desiste. Jesus nasce sabendo tudo o que vai lhe acontecer, mesmo assim ele não olha para trás, porque ainda que você falhe, a Bíblia diz, ele é fiel. Ainda que você erre, ele não erra, ele continua firme no propósito dele. Por que isso, pastor? Por causa do seu amor inexplicável. Jesus nasce trazendo esta vida para você.
E a pergunta para nós nessa manhã é: o que você faz com a vida que Ele te entrega? O que você faz com a luz que brilha sobre você? O que você faz com a compaixão, a misericórdia que te alcança? O que você faz com o alívio do perdão que você recebe? O que você tem feito? A vida que Ele tem te dado tem servido apenas para chegar no dia 24 de Natal, você comer mais um panetone? A vida que Ele tem te dado significa ou serve apenas para você ter alguns momentos felizes em família? O que você tem feito com a vida que Ele está entregando em você, diante de você? O bom discípulo, Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Ele se tornou luz para que você fosse luz. Ele se tornou luz para que você também pudesse brilhar. Mas não é para brilhar para aparecer, irmão. É brilhar o caráter de Cristo nessa sociedade. Pastor, minha casa está em trevas. Meu trabalho, pastor, eu preciso da campanha, porque meu trabalho está em trevas. Ei, a Bíblia diz: como pode esconder uma cidade edificada sobre o monte? Ei, por que você não está brilhando lá dentro do seu trabalho? Será que você está precisando da quebra de maldição lá no seu trabalho? Ou você está precisando ter o caráter de Cristo sobre a sua vida e brilhar naquele ambiente? Pastor, fulano, pastor, Beltrano, está precisando do castigo. Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer. Ei, todas as ações de Cristo enquanto estava pisando, caminhando sobre a terra, foram ações de compaixão. Por que você está destilando tanto ódio? Por que você está destilando tanta raiva? Você vai falar do amor de Deus, você fala com raiva. Você vai falar da graça de Deus, você fala com ódio. Enquanto o seu Senhor te entende com compaixão, você olha para as pessoas com raiva. E aí, a grande missão que é dele, salvar a humanidade, ele vira para mim, para você e diz assim: ó, a missão de morrer pela humanidade é minha, mas agora, a missão de contar para a humanidade que eu fiz isso por eles, é sua. Então, Jesus já fez a maior parte, Ele morreu por mim e por você, mas agora Ele pegou a mensagem e entregou em nossas mãos. Ele colocou na minha e na sua mão e disse assim: agora contem ao mundo o que eu fiz por eles. Está me compreendendo, irmãos? O que é Natal, pastor? Natal é eu contar ao mundo o que Jesus fez por eles. O que é Natal, pastor? Natal é eu brilhar a luz de Jesus aonde há trevas. O que é Natal, pastor? Natal é eu, num mundo cheio de críticas, cheio de ódio, de raiva, é eu manifestar a compaixão de Deus nesse mundo. Isso é Natal. É trazer à tona a manifestação do reino de Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Desta família simples, desta cena talvez mais humilde do que a sua, dessa cena que talvez você fica com dó. É um sentimento de dó, né? Tadinho do menino, ficou na manjedoura. É um sentimento assim, né? Dá vontade de ir lá, de pegar, de colocar naquele berço bonito, né, que a gente tem em nossa casa. Dá vontade de mexer nessa cena aqui. Mas é dessas cenas simples que nasce o seu Salvador. É dessa cena. E eu quero finalizar lendo Filipenses. Eu gosto muito desse texto. Eu já praticamente decorei esse texto. Filipenses 2:5 diz assim, ó:
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nasceu, viveu, sofreu, morreu, mas ressuscitou, e hoje é Senhor sobre nossas vidas. Então, qual é a dinâmica? Qual é a reflexão? Ainda que ele seja esse pequenino menino, hoje ele é Senhor. Ainda que ele sofreu, ele me aliviou. Ainda que ele tenha passado por tudo isso, ele só fez tudo isso para que eu hoje tenha vida nele.